eu ia falar mais quando estivesse mais perto de você ir embora, para você fazer o mexendo do seu show, mas eu fiquei Não, interessado. não, pode... Sim, sim. Mas eu queria saber agora, assim, o que é exatamente esse show centrado nos anos de chumbo? Você tem uma experiência. Desculpa eu te perguntar isso, que eu sei que está falando do seu pai que foi morto, Não, assassinado pode ficar à pela vontade. ditadura. Mas você tinha que idade quando ele morreu? 3. 3 anos. 3 Então, anos. assim, você foi privado de seu pai pela ditadura, da verdade. Né? Você foi. Sim. Né, assim, qual que é a relação dessa dor, dessa memória, na sua formação como artista, e que isso influi nesse show, nesse espetáculo que você está montando agora? Bom, Leandro, primeiro assim, quando eu falo sobre essa questão, tem 2 aspectos. Tem o aspecto pessoal, né, que é o seguinte: é uma tragédia. A história da minha família, do ponto de vista pessoal, é uma tragédia, porque eu perdi meu pai com 3 anos, minha mãe foi presa na Operação Bandeirantes, que era um dos centros de tortura mais. Né, você citou aí o delegado Sérgio Paranhos Fleury, era um dos lugares mais sinistros, né, aqui de São Paulo. Eu tenho 2 tios que foram mortos pela ditadura, né, são desaparecidos. Os outros 2 tios puxaram cadeia, depois saíram, né, na troca do embaixador. A gente ficou fora do Brasil quase 10 anos na condição de refugiado, voltamos depois da anistia. Então, do ponto de vista pessoal, é evidente que é uma tragédia. Né? Agora, do ponto de vista político, é uma história que nos traz muito orgulho, né, de ser filho de quem eu sou e fazer parte de uma família, né, que resistiu à tirania dos militares, ao golpe de 64. Então, tudo isso me traz, né, me deixa numa situação, né, muito bacana, de ter orgulho, né, da família que eu venho, da história do meu pai, da minha mãe, né, os anos todos que a gente esteve fora, enfim. Então, agora, a relação com o meu trabalho, mesmo, eu sempre busquei. Então, Desculpa. desculpa, caiu. O fio da meada está falando sobre a relação dessa tragédia pessoal que, no ponto de É, vista de você como artista, você estava falando do grande orgulho que você tem de fazer parte dessa família que lutou contra a tirania da ditadura. então, do ponto de vista pessoal, é aquilo que eu te falei, uma tragédia e ponto final. Agora, quando você olha do ponto de vista político e da história, etc., o que eu te disse, eu tenho muito orgulho, né, da minha origem, da origem da minha família, história, etc. E fica melhor ainda quando eu consigo, né, de alguma forma, colocar esse ingrediente na minha profissão como músico ou como comunicador. Então, o show, por exemplo, que se chama Amanhã Vai Ser Outro Dia, ele é memória de 68 a 79. Eu conto a história de 68 a 79 através da música, de um texto da Teresa Freire, com a coordenação da Ângela, e depoimentos meus. Então, eu vou contextualizando a plateia, né, com o primeiro bloco, que começa em 68, depois o período que meu pai é assassinado, o período que meus tios são trocados pelo embaixador e vão para o Chile, depois a nossa ida para o Chile, e aí vai até o período da anistia. Então, assim, eu acho que esse link, né, que me proporcionou e essa independência do mercado fonográfico, hoje não mais, mas o mercado do show business e da mídia tradicional, me possibilitou aprofundar, né, essa leitura e essa releitura, né, do que aconteceu nesse período e apresentar para o público, né, de uma forma muito original, muito pessoal. Né, e eu tenho recebido bastante comentários de pessoas que falam: olha, realmente é muito impactante, né, o espetáculo, e eu espero que ele seja uma pequena contribuição, né, no sentido daquilo que eu falei no início, sabe, Leandro? Assim, um país que não discute os problemas do país, uma perspectiva de valores, o que a gente entende de valor. Né? E eu acho que é um momento da gente falar muito sobre isso.
Se a gente tivesse falado mais sobre a ditadura militar, se a gente tivesse passado a limpo essa história, não houvesse um pacto, né, de anistia, né, como a própria Argentina fez, o Chile fez, outros países aqui, né, do Cone Sul fizeram, se a gente tivesse feito isso, o Bolsonaro jamais seria eleito presidente da República, nunca. Ele sairia preso, inclusive, no Congresso Nacional, quando ele fez uma referência a um dos piores facínoras da ditadura militar, que foi o Brilhante Ustra, que introduzia rato nas vaginas das presas políticas, né? Então, eu acho que, eu espero, né, que o meu espetáculo ele seja uma pequena contribuição nesse debate que precisa ser feito. Né? Um pouco isso. Que massa, que bom, parabéns. Legal que o espetáculo chama Amanhã Vai Ser Outro Dia, certamente do trecho da música do Chico Buarque, né? Eu tive conversando com Franklin Martins, que é um dos sequestradores do embaixador Charles Elbrick no Brasil. Ele esteve comigo na semana passada, porque ele lançou uma coleção de livros e agora está lançando um outro, que faz relação entre a música e a crônica política do Brasil. Ah, que ótimo! Eu quero ver. A gente falou, inclusive, claro, dessa música do Chico Buarque, das músicas do Chico Buarque, né? Que nos remetem imediatamente à resistência. Você acha que a gente tem que essa amanhã vai ser tá aí, ó. Ah, esse é o banner. Lençóis Paulista. Esse é o banner do dia 26. Agora entrou uma notificação aqui, eu estou morrendo de medo de clicar aqui e subir tudo. Mas dia 26 de março, né, eu apresento esse show lá no Teatro Municipal de Lençóis Paulista. Lá em Lençóis é gratuito, é só retirar o ingresso da bilheteria. Bem legal, bem legal. Aí, Belo Horizonte, SESI, aí ingresso pelo Simpla, no dia 29 de março, lá no SESI Belo Horizonte. Estou feliz demais de tocar em Minas, viu? E Florianópolis, dia 30. Essa é a agenda que a gente tem aí, no dia 30 de março, lá no Teatro da Ubro, um teatro também super histórico lá de Florianópolis, lá na Escadaria. Eu não conheço pessoalmente, mas me falaram muito bem desse espaço aí. Essa é a nossa agenda aí, aproveitar e convidar todo mundo. Esses dois últimos aí, que é Belo Horizonte e Florianópolis, ingresso pelo Simpla. Compra logo, porque está esgotando. Não é porque vai ter muita gente, não é que o espaço é pequeno mesmo.